Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Big. Hoje nós vamos mergulhar no mundo da privacidade digital, um tema que afeta a todos. Para isso, trouxemos dois convidados mais que especiais. O Caio, um especialista em segurança da informação, e a Vitória, a jornalista e ativista digital. Nós vamos tratar os principais pontos levantados pelo documentário Privacidade Hackeada. Então, começando pelo Caio, eu gostaria de saber de você quais são as principais vulnerabilidades exploradas pelos hackers para poder obter os nossos dados. Cara, com certeza. Uma das principais vulnerabilidades é a própria natureza da internet, que é um sistema globalmente interconectado, né? Os hackers exploram falhas em softwares, sistemas operacionais e aplicativos para obter acesso não autorizado aos dados. Além disso, as pessoas muitas vezes facilitam o trabalho dos hackers ao utilizarem senhas fracas, clicar em links suspeitos ou baixar arquivos de fontes não confiáveis. Eu tenho que concordar, Caio. Realmente é impressionante como os dados pessoais são coletados e utilizados pelas empresas. E Vi, você que tem acompanhado de perto essa questão, qual que é a sua visão sobre o papel das empresas de tecnologia nessa coleta massiva de dados? Eu mais que qualquer um posso falar que esse modelo de negócio de muitas empresas de tecnologia, eles se baseiam na coleta e análise de dados dos usuários, né? E essas informações elas são utilizadas para criar perfis comportamentais, né, direcionados à publicidade personalizada. E embora isso possa trazer benefícios para os usuários, como, sei lá, recomendações de produtos e serviços, né, que sejam relevantes, também levanta sérias preocupações em relação à privacidade. E por isso é fundamental que as empresas sejam transparentes sobre como os dados são coletados, armazenados e utilizados. E com isso os usuários possam ter o total controle, né, sobre as suas informações. Sim, verdade. E como que a gente, os usuários comuns, podemos nos proteger em relação aos nossos dados? Queria saber de você, Caio. Quais medidas de segurança você recomenda como especialista no assunto? Cara, existem algumas medidas simples que podem fazer uma grande diferença, né? Como, por exemplo, utilizar senhas fortes e únicas para cada conta, ativar a autentificação de dois fatores, manter softwares atualizados e evitar redes Wi-Fi públicas não seguras. Além disso, é importante ler atentamente os termos de serviço das aplicações que utilizamos e limitar o compartilhamento de informações pessoais nas redes sociais. Show de bola, bom saber. Inclusive, eu mesmo tenho a mesma senha para várias redes sociais, então eu seria um alvo fácil. Mas agora falando de um outro ponto diferente. Vi, eu acho muito crucial saber sobre isso, eu queria saber de você. Como que a violação dos dados pode afetar a nossa democracia? Nossa, nem te conto, mas a violação de dados, ela tem um impacto super significativo na democracia. Ela pode ser utilizada para manipular as eleições, disseminar desinformação, polarização à sociedade e muitos fatores. Então, quando os nossos dados eles são utilizados para criar perfis psicográficos detalhados, torna-se mais fácil de direcionar a mensagem personalizada para cada indivíduo. E com isso a gente consegue explorar os seus modelos e preconceitos. Isso pode levar à formação de bolhas de filtro e dificultar o diálogo do debate democrático, que é o querendo ou não, a gente está vendo acontecer isso e viu nas eleições passadas. E me gerou um pouco de dúvida. Qual que seria o papel dos governos nessa questão? Vou direcionar essa pergunta para você, Vi. Como que você vê a necessidade da regulamentação para a gente poder proteger a privacidade dos cidadãos? Cara, sinceramente, é muito importante que o governo estabeleça leis e regulamentos mais rigorosos para proteger a privacidade dos cidadãos. E também, vamos combinar que é necessário totalmente responsabilizar as empresas pelo uso indevido dos dados. Tanto é que a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, é um passo importante nessa direção, mas ela ainda tem muito a ser feito. Muitas empresas precisam implementar ela corretamente. Então é preciso criar um mecanismo eficaz de fiscalização e punição para as empresas que violam a privacidade, além de garantir o direito do indivíduo de acessar e controlar seus dados pessoais. Sim, sim, concordo 100%. E agora pensando num panorama de futuro, Caio, quais seriam os principais desafios para a privacidade na era digital? Cara, o desenvolvimento da inteligência artificial, né, e a crescente interconexão de dispositivos aumentam bastante os riscos para a privacidade. A coleta de dados em larga escala e a capacidade das máquinas de aprender com esses dados pode levar a um cenário em que nossas vidas são cada vez mais monitoradas e previstas. É preciso encontrar um equilíbrio entre inovação e privacidade, garantindo que as novas tecnologias sejam desenvolvidas de forma ética e responsável. Perfeito, Caio. Então fica a dica, né, ouvintes? E como que a gente poderia construir um futuro digital mais seguro e privado, Vi?
Olha, depois de estudar muito aqui o mercado e tudo mais, eu posso dizer que a construção de um futuro digital mais seguro e privado exige a participação de todos, dos governadores, das empresas, da sociedade civil e, claro, de cada um de nós. É preciso que a gente invista na educação digital, promover debate sobre privacidade, né? Pressionar as políticas públicas para que elas sejam mais eficazes. Então, assim, ainda tem muito a ser feito. E, além disso, eu acho que cada um de nós pode contribuir adotando hábitos mais seguros na internet e escolhendo as empresas que realmente respeitem a nossa privacidade, assim como o meu colega Caio mencionou anteriormente. Impossível não concordar com você. E agora falando sobre as eleições, o assunto atual que está dando bastante o que falar, né? Imagino que vocês também queriam comentar sobre. É, não tem como não comentar sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia. Como, por exemplo, no documentário Privacidade Hackeada, o Facebook é criticado por não ter protegido os dados de seus usuários e por ter permitido que a Cambridge Analytica acessasse informações sensíveis. E na vida real, as novas diretrizes permitem que candidatos façam lives eleitorais, que passam a ser atos de campanha eleitoral de natureza pública. No entanto, o TSE proíbe a transmissão ou retransmissão das lives em site, perfil ou canal de internet de pessoa jurídica. A exceção para partido político, federação ou coligação, a qual a candidatura seja vinculada. Emissoras de rádio e de televisão também não podem transmitir live eleitoral. Nossa, sim, Caio, eu concordo totalmente, porque a propaganda eleitoral está sujeita a uma série de regras, né, que visam minimizar a possibilidade de abusos da manipulação da opinião pública, né? Inclusive, a gente viu nesse mesmo documentário uma manipulação digital na democracia. E nesse mesmo ano, a gente viu no TSE, como você disse, que ele proibiu o uso de inteligência artificial para criar uma propaganda com conteúdos falsos nas eleições. Finalmente ele fez alguma coisa de bom, né? Pois é. O tribunal incluiu diversas novidades que envolvem a inteligência artificial. São elas proibição das deepfakes, né? Obrigação de aviso sobre o uso de IA, né, inteligência artificial, na propaganda eleitoral. Restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor. Discurso de ódio, além de ideologia antidemocrática, racista ou homofóbica. Bem complicado. E depois que o plenário incluiu alguns trechos sobre inteligência artificial na resolução da propaganda eleitoral, o nosso ministro Xandão destacou que o tribunal aprovava uma das normas mais modernas do mundo com relação ao combate da desinformação, às fake news e até ao uso ilícito da inteligência artificial. Então, tanto é que a propaganda eleitoral, ela não deixa de ter uma parcialidade, né? Já que, afinal, ela se trata de candidatos ou partidos tentando nos convencer, né, a votar neles. E existem diversas técnicas publicitárias que podem ser empregadas para nós nos mobilizar ou sensibilizar. E por conta disso, é fundamental ter acesso a uma diversidade de conteúdos que possam nos ajudar a formar uma opinião crítica sobre os fatos e, depois disso, conseguir tomar uma decisão consciente sobre o nosso voto e o futuro do país. Sim, eu concordo. Todo mundo teria que ter uma mínima opinião formada por conta própria sobre as informações lícitas ou pelo menos válidas que são divulgadas nos meios legais. Então, concordo 100% com você. Mas agora chegou a parte triste da noite. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer aos nossos convidados especiais, Vitória e Caio. Opa, obrigada, viu, gente? Valeu, gente. Obrigado, hein? Foi ótimo. Agradeço a todos os nossos ouvintes também por toda a audiência. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e, caso vocês tenham ficado com mais alguma dúvida ou se interessem para saber mais sobre esse assunto, a gente deixou algumas sugestões de leitura e alguns sites confiáveis nas nossas notas do episódio. Então, mais uma vez, agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Uhul! Uhul!